a série intitulada O Evangelho do Rei. A mensagem de hoje, que já é a de número 5, tem como título O Arauto do Rei. É uma mensagem quase totalmente expositiva, biográfica a respeito de João Batista, primo do Senhor Jesus. O texto que nos é a base para esta mensagem hoje à noite está em Mateus capítulo 3, os versículos 1 a 12, que nos diz o seguinte. Os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias aí e também à tela aqui na frente. Nos diz assim o texto sagrado, irmãos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Glória a Deus por esse texto. Vamos orar, queridos irmãos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pastor Manuel orou por mim, eu faço questão de orar por vocês antes da liberação desta palavra que vem de Deus para o nosso coração. Senhor, eu coloco diante do teu altar cada um dos teus servos, cada uma das tuas servas que neste momento abre a mente e o coração para receber a mensagem do Senhor. Deus, fala com cada um deles. Nenhum de nós saia daqui sem a bênção de ter entendido e disposto a praticar a tua palavra, Senhor. E é assim que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O arauto do rei. João Batista, o arauto do rei. O arauto não é uma palavra usada por nós em nossos dias, até mesmo porque o sistema monárquico de governo, ele não prevaleceu. Até os países que
tem os seus reis. Os reis e rainhas são apenas figuras mais de relacionamento do que de governo. Geralmente os primeiros ministros dessas nações é quem governa de fato. Mas a figura do arauto é muito comum nos tempos antigos. O arauto era uma pessoa muito importante para o reino. O arauto era responsável para ir a cada lugar, a cada programação, marcados para o reino. Por exemplo, se o rei saía de uma cidade para outra cidade de outro reino, o arauto ia à frente para preparar a recepção do rei, para preparar todos os detalhes, para que quando o rei chegasse, tudo estivesse em plena ordem. O arauto era responsabilizado por todo e qualquer contratempo que prejudicasse o rei e a sua comitiva. E João Batista, meus queridos irmãos, ele foi estabelecido pelas profecias bíblicas veterotestamentárias. Inclusive Mateus cita aqui o profeta Isaías. Ele foi responsabilizado pela profecia bíblica para ser o arauto do rei Jesus. Aleluia. E nessa introdução desta mensagem, é muito importante que nós entendamos, queridos irmãos, que assim como João Batista foi precursor da primeira manifestação do rei Jesus, todos nós, os seus servos, todos nós da igreja do Senhor, em todos os cantos do planeta Terra, somos precursores da sua segunda manifestação. Isso, meus amados irmãos, nos leva a entender que assim como João Batista veio antes preparando o caminho do Senhor para a manifestação primeira do reino de Deus, a primeira manifestação do rei Jesus, nós aqui hoje, e principalmente nós desta geração, que estamos mais próximos da volta do Senhor Jesus, como nenhuma outra, é lógico, nós somos responsáveis por preparar todos os detalhes para a volta do rei. E existe muita coisa na Bíblia que aponta para isso. A tarefa da igreja, a tarefa dos servos do Senhor é preparar tudo para a segunda manifestação visível, concreta do rei Jesus. Daí então, meus queridos irmãos, cada um de nós, tanto individualmente quanto coletivamente como igreja, somos responsáveis por preparar a chegada do rei. Também somos arautos do rei Jesus. Por isso mesmo, meus amados irmãos, nesta mensagem de hoje à noite, nós vamos mergulhar nesse texto sagrado e através dele, muito obrigado, Tiago. Através desse texto, nós vamos compreender na nossa mente e vamos receber no nosso coração o esclarecimento de Deus, de qual é o nosso papel como arautos do Rei Jesus. Por isso, queridos irmãos, eu vou utilizar durante os momentos que se seguem 3 abordagens sobre a missão dos arautos do Rei Jesus.
Eu vou utilizar 3 abordagens, irmãos, para deixar bem claro para todos nós que temos o que fazer como João Batista teve o que fazer. E o propósito central de Deus, através desta mensagem hoje à noite, é que nós estejamos prontos para proclamar que o Rei está chegando, que o Rei está vindo. Assim como João antecedeu o Senhor preparando o ambiente, levando pessoas a entender que o reino estava chegando, também nós temos a responsabilidade para proclamar alto e a bom som à nossa geração que o Rei Jesus está voltando, que o Rei Jesus virá mais uma vez, que o Rei Jesus mais uma vez pisará os seus pés nesse planeta manchado pelo pecado, o qual ele se propôs lavar pelo poder do seu sangue. Aleluia! Portanto, queridos irmãos, vamos a estas 3 abordagens. A primeira abordagem que quero fazer hoje à noite, queridos irmãos, é o preparo para a missão. O preparo para a missão de João Batista, como foi? Nos versos 1, 3 e 4, nós notaremos de maneira bem clara qual foi o preparo de João Batista. Qual foi o preparo deste homem? E sem dúvida alguma, queridos irmãos, podemos aprender com o preparo dele, trazendo para nós outros, hoje à noite, o reconhecimento de que a gente precisa de também nos preparar para essa missão. A missão de proclamar que o Rei Jesus está chegando. E para tornar isso bem claro para nós hoje à noite, queridos irmãos, eu faço 2 afirmações sobre o preparo do arauto. Em primeiro lugar, eu afirmo que uma vida consagrada é resposta de oração e cumprimento da palavra de Deus. Assim foi João Batista, queridos irmãos. João Batista, tendo uma vida totalmente consagrada como arauto do Rei Jesus, ele foi resposta de oração para muita gente e se tornou um cumprimento vivo da palavra de Deus. No versículo 3, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Porque, queridos irmãos, todos nós como arautos do Rei, todos nós somos a resposta de Deus para esta geração. Nós somos a resposta de Deus, queridos irmãos, para aquela mãe aflita que ora pelo filho que ainda não se converteu a Jesus, que está atolado nas drogas. Nós somos a resposta para esta geração. Nós somos a resposta de muito clamor, de muita gente na face da terra. E com certeza, nós somos cumprimento da palavra de Deus na nossa geração. O que nós precisamos entender, queridos irmãos, que não é simplesmente Elmiro que está vivendo nesta geração. Na figura, sob o nome de Elmiro, tem Deus agindo nessa geração. O mesmo com respeito a você. Assim somos todos nós, irmãos. Nós não somos simplesmente uma pessoa que nasceu aleatoriamente e vive aleatoriamente nesta geração. Não, cada um de nós que somos salvos, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós estamos engajados em um propósito eterno de Deus. Nós somos verdadeiramente
cristãos, pequenos cristos, que se apresenta ao mundo como a resposta. Aleluia, aleluia. E João tinha tanta credibilidade que as multidões foram a ele para ouvi-lo, porque ele era a resposta de oração e era cumprimento da palavra de Deus àquela geração. Em segundo lugar, queridos irmãos, sobre o preparo para a missão de João Batista e a nossa missão também, eu faço uma segunda afirmação. Uma vida consagrada é marcada por renúncia e entrega absoluta ao propósito de Deus. Olha no versículo 1, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Onde é que ele apareceu pregando, irmãos? No deserto da Judeia. João cumpria exatamente o que foi dito por Charles Spurgeon e por Moody também, quando questionaram a eles perguntando: onde é a sua igreja? Onde está a sua capela? E eles disseram: a minha capela é o mundo, a minha igreja é o mundo, o meu templo é o mundo. João pregava a céu aberto, não tinha nenhuma catedral suntuosa, não, era no deserto. Isso nos revela, queridos irmãos, que houve da parte dele extrema entrega e renúncia para o cumprimento do propósito do Senhor. No versículo 4, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer: João usava roupa feita por pelos de camelo. E o que é que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. João renunciou ao conforto de casa, de vestir uma roupa chique, igual eu e Natan estamos vestindo hoje à noite por causa do frio. Igual você está aí, bonitão, bonitona. Ele abriu mão de tudo isso. Abriu mão do prato gostoso da mamãe Isabel. Abriu mão das picanhas da chapa, aleluia, glória a Deus, e das verduras cozinhadas na cuscuzeira. Ele abriu mão do que havia de mais bom, mais gostoso. Ele abriu mão dos prazeres cotidianos para realizar a missão a ele confiada. O que é muito preocupante, meus queridos irmãos, com respeito à nossa geração, é que nós somos uma geração muito satisfeita com tudo o que tem, uma geração que gosta muito do que é bom e do que é maravilhoso. E o pior de tudo não é isso não é pior, isso é até bom. Quem que não gosta do que é legal, do que é gostoso, do que é prazeroso, do que é conforto? Todo mundo gosta. O pior de tudo, queridos irmãos, é que nós somos uma geração que desaprendeu, ou talvez nunca tenha aprendido a renunciar, a abrir mão do conforto, a abrir mão de alguns privilégios em função do reino de Deus. Esse é o grande problema. Falta-nos o preparo, muitas vezes, o preparo de João Batista, um homem que era a resposta de oração para a sua geração, e era o cumprimento vivo da palavra de Deus. Um homem que conseguiu abrir mão de tudo em função do propósito de Deus para a sua vida. Era um homem preparado para isso. A mensagem dele era uma mensagem muito simples, mas ele era um homem preparado para a missão. É importante nós lembrarmos, queridos irmãos, que João Batista surgiu depois de 400 anos sem nenhuma voz profética na face da terra. A última profecia registrada por Malaquias, inclusive, faz menção de João Batista, o qual é chamado figuradamente de Elias.
E o próprio Jesus confirma isso quando perguntam para ele se João Batista era Elias, e Jesus disse: é o cumprimento da profecia. Não se tratava de reencarnação, absolutamente, mas se tratava do cumprimento da profecia de Malaquias. Queridos irmãos, imaginem bem se João estava ou não estava preparado para cumprir a sua missão de arauto do rei. Ninguém ouvia falar mais de Deus naquela época. Toda a sua geração estava corrompida, desde os líderes civis, políticos, até os líderes religiosos. Mas era um homem preparado para ser o arauto do Rei Jesus. Escute bem o que o Espírito Santo fala a nós hoje à noite. Conosco não pode ser diferente, irmãos. O que nós temos que fazer é simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui. Sou o arauto do Senhor. O que tem que fazer, eu faço. Se tem que renunciar, eu renuncio. Seja o que for, Deus, eu estou pronto para cumprir o meu propósito de arauto do Senhor na minha geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, queridos irmãos, a primeira abordagem é esta: o preparo para a missão. A segunda abordagem, meus amados irmãos, é a mensagem da missão. João não falava coisa com coisa. João, ele veio e ministrou a palavra de Deus. E, meus amados irmãos, a mensagem do arauto é composta de alguns assuntos bem expostos por João. Acompanhem comigo. O primeiro assunto da mensagem pregada por João é a pecaminosidade humana. João vem dizer à sua geração que o ser humano é pecador. No versículo 7, queridos irmãos, na parte B, ele diz assim: raça de víboras, mostrando que aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem eram pecaminosos, eram pecadores. Raça de víboras, ele chama o seu auditório de raça de víboras. Quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? Se eu começar a pregar aqui falando que vocês são raça de víboras, vocês são cobras, vocês não prestam, vocês não têm como fugir do inferno, garanto para vocês que a gente fecha a igreja logo, logo. Os pregadores modernos são assim, eles pesquisam, procuram saber qual é a mensagem que vai agradar o seu auditório e pregam de acordo com o que vai agradar o auditório. João Batista não, ele chegou e disse, olha o versículo 9, ele chegou e disse: e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu digo para vocês que se Deus quiser, até dessas pedras aqui, Ele pode levantar filhos de Abraão. A mensagem era dura. A mensagem era dura. E é bom nos lembrarmos, queridos irmãos, que a religiosidade, ela não neutraliza a pecaminosidade. Estavam indo a ele para ouvi-lo os religiosos da época, e é a estes religiosos que ele dizia: olha, vocês são cobras. Porque a religiosidade não neutraliza a pecaminosidade da nossa geração, irmãos. Por mais que eu seja cristão evangélico e lute com todas as minhas forças contra o pecado, ainda há escorregões. Não posso bater no peito, como disse o apóstolo João, e dizer: eu não tenho pecado nenhum. Eu tenho sim um sangue poderoso que é capaz de me purificar todas as vezes que eu me arrependo e confesso os meus pecados, mas eu não posso dizer que não tenho pecado. Esta foi a mensagem de João.
Em segundo lugar, o segundo assunto pregado por João Batista foi a necessidade de arrependimento. Nos versículos 2 e no versículo 8, a palavra está muito clara. No versículo 2, ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E no versículo 8, ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. E eu vou dizer para os irmãos o que o Espírito Santo tem a falar conosco hoje à noite sobre arrependimento. Arrependimento, escute bem, isso é de Deus, do coração de Deus para o nosso coração hoje à noite. Arrependimento não é só choro e emoções. Arrependimento é mudança de vida. Qualquer pessoa que diz: estou arrependido do meu pecado, e não muda de vida, o arrependimento dele é pura fachada, é coisa falsa, é fake news. O verdadeiro arrependimento tem frutos. E esta era a mensagem de João. Se arrependam, porque está próximo o reino de Deus. Produzam frutos dignos de arrependimento. O teor da nossa evangelização precisa ter isso, queridos irmãos. Não basta chegar e dizer: olha, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não. Precisamos mostrar para a nossa geração que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, e se todos não se arrependerem, não entrarão no reino de Deus. Esse foi o teor da mensagem de João Batista, esse foi o teor da mensagem de Jesus Cristo, esse foi o teor da mensagem de todos os apóstolos, de todos os servos de Deus, até pelo menos no final do segundo século. Esse foi o teor da mensagem: arrependam-se, arrependam-se. Sem arrependimento não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Em terceiro lugar, terceiro assunto da mensagem do arauto João Batista, na sua missão, o chamado à confissão de pecados. Porque, queridos irmãos, convenhamos, segundo o Novo Testamento, não adianta apenas se arrepender. É preciso confessar os pecados. No versículo 6, a parte B, Mateus vai nos dizer, vejam bem, diz assim: e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Confissão de pecados. Queridos irmãos, preste atenção, por favor. Sabe aquele tipo de oração que nós colocamos no diário TSD? Confissão, que inclusive não deixamos espaço para anotar os nossos pecados, justamente para preservação da nossa intimidade com Deus, porque geralmente pecado é coisa de índole muito íntima, é coisa de foro íntimo, e a gente não quer que de repente alguém pegue o nosso diário e veja lá: fulano de tal pecou isso aqui, ó. Nós deixamos de propósito aquele item lá de confissão no diário TSD para que nós tenhamos liberdade. E eu vou te falar algo muito importante que Deus me mandou dizer à igreja nessa noite sobre confissão de pecados. Queridos irmãos, se você faz o seu TSD e não confessa os seus pecados, você está perdendo uma excelente oportunidade de manter a sua vida santa diariamente. Devemos confessar os nossos pecados, não somente no culto de domingo, quando participamos da ceia do Senhor. Precisamos confessar os nossos pecados todos os dias. Isso é que nos mantém, queridos irmãos, santos na prática da nossa vida de santidade. E a mensagem de João era com esse conteúdo. Vinha o arrependimento e então eles confessavam os seus pecados.
Em quarto lugar, queridos irmãos, o quarto assunto na mensagem da missão do arauto é a ação do Espírito no homem. João disse: olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas o rei, eu sou apenas o arauto, mas o rei, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Esse texto bíblico, irmãos, leva-nos a entender que estava chegando uma época na vida da humanidade, quando Deus viria definitivamente morar dentro daqueles que recebessem o Evangelho. Aleluia, aleluia. E a mensagem de João era esta. E queridos irmãos, a nossa mensagem não pode ser diferente como arautos do Rei Jesus do século 21. A nossa mensagem deve ser esta: olha, há uma possibilidade de Deus estar em você. Existe uma possibilidade de você ter plena comunhão com os céus. Existe uma possibilidade de você não apenas ter o seu nome escrito no livro da vida e ser salvo para a eternidade. Existe uma possibilidade de ainda hoje aqui você viver com Deus continuamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O último livro que eu li de C.S. Lewis, ele defende uma tese extraordinária, quando ele diz que para todos que creem no céu, através do Evangelho, o céu começa aqui. E todos que não creem no céu, rejeitando o Evangelho, o inferno começa aqui. Nós temos, queridos irmãos, nesse período da nova aliança, essa extraordinária possibilidade de sermos habitação do Espírito Santo. Porque João Batista está falando, queridos irmãos, não apenas de aquela experiência com o Espírito Santo pós-conversão, não, ele está falando também da vinda do Espírito Santo para ficar na vida de um ser humano que crê no Evangelho, recebendo Jesus no seu coração. Aleluia, glória a Deus. E em quinto e último lugar, queridos irmãos, João vai nos falar também, ou vai falar a todos que o estavam ouvindo no deserto, ele vai falar sobre a realidade do juízo divino. Trocando em palavras bem claras para todos nós, irmãos, ele falou da existência do inferno, de uma condenação eterna. No versículo 11, ou melhor, no versículo 10 e no versículo 12, ele vai dizer no versículo 10, ele diz: olha, o machado já está posto à raiz. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está falando de condenação, irmãos, de juízo de Deus sobre aqueles que não recebem o Evangelho. E no versículo 12, ele vai dizer assim: olha, ele, o Rei Jesus, tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O arauto estava dizendo: existe salvação através do reconhecimento do estado de pecador do ser humano. Existe salvação através do arrependimento, da confissão de pecados. Existe salvação, mas não para aí, não para aí. Existe também condenação. Existe céu e existe inferno. A nossa mensagem, queridos irmãos, deve ser uma mensagem de amor, como arautos do Rei Jesus no século 21.
mas é um amor que não exclui o esclarecimento para todos que existe um céu, mas existe também um inferno. Que o Deus agora, na nossa dispensação, oferece pela graça, pela misericórdia e pelo amor, a salvação. É o mesmo Deus que vai lançar no inferno, antes do juízo final. E no juízo final vai lançar todo o inferno, com todo mundo que estiver lá dentro. As pessoas no lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus anjos. Os que não receberem o evangelho que é oferecido hoje em Jesus Cristo. Muito, muito importante. Portanto, queridos irmãos, na primeira abordagem a gente vê o preparo para a missão. Na segunda abordagem, a gente vê a mensagem da missão. E, por fim, a terceira abordagem, o alcance da missão. Os versos 5 a 7, a parte B do versículo 7, nos dá muita clareza sobre o alcance da missão. Acredito, queridos irmãos, segundo a narrativa de Norman Russell Champlin, comentarista da Bíblia toda, versículo por versículo, que João Batista ele fazia parte de um grupo de habitantes do deserto chamado essênios. E acredito, com alguns respaldos históricos, que João Batista pregou também para aqueles com quem ele convivia. Depois ele começou a pregar para todo mundo que vinha de Jerusalém, da Judéia e das regiões aos arredores, pregando e anunciando que o rei estava chegando. E o alcance dessa missão de João Batista foi extraordinária. A missão do arauto alcança 3 tipos de gente. Primeiro, alcança gente numerosa. Muita gente, muita gente. O texto, no versículo 5 diz: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Isso significa, queridos irmãos, que era uma numerosa multidão, era gente numerosa que estava para ouvir João Batista. E preste atenção no que Deus fala conosco hoje à noite, queridos irmãos. O projeto do Senhor não é diferente para nós. O projeto de Deus é que nós preguemos o evangelho do reino, nós anunciemos a chegada do rei ao maior número de pessoas possível. Graças a Deus pela internet. Como aprendemos na quarta-feira passada. Graças a Deus pela internet. Mas não se expulsa demônio por internet, queridos irmãos. O evangelho, olhando no olho, tem mais poder, sem dúvida alguma. Quanto mais nós pudermos pregar o evangelho, quanto mais pudermos alcançar pessoas, numerosa gente, quanto mais pudermos alcançar, mais cumpriremos o projeto de Deus. Isso vai acontecer, irmãos. Fico maravilhado com o Apocalipse, que nos conta que diante do trono chegava miríades e miríades de salvos, diante do trono de Deus. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Deus não vai falhar na sua missão. Deus vai salvar milhões, 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 milhões e milhões na face da terra até o dia do juízo final. Glória a Jesus, glória a Jesus. Em segundo lugar, irmãos, havia gente sincera. No versículo 6, como já lemos, o pessoal chegava ali e confessava os seus pecados.
e as pessoas eram batizadas. Champlin vai dizer também, queridos irmãos, que era assim: as pessoas ouviam João Batista pregando e diziam: eu acredito no que você está dizendo, eu acredito que o Messias está chegando, eu acredito. E então, nessa perspectiva de acreditar na chegada do Messias naquele momento histórico, eles eram batizados. Eles eram batizados com sinceridade, acreditavam. Com a gente também não é diferente, queridos irmãos. Há muitos homens e mulheres sinceros espalhados por aí, só esperando que um dos arautos do Rei Jesus chegue lá e mostre que Ele, o Rei Jesus, está chegando. Está chegando em dois sentidos: está chegando imediatamente, instantaneamente para o coração dos que creem, e está chegando também de maneira visível, concreta, para estabelecer de uma vez para sempre o seu reino na face da terra. Aleluia, glória a Deus. Mas, queridos irmãos, em terceiro lugar, havia também gente hipócrita. Os escribas, os fariseus foram lá também para ouvir João Batista. E João Batista, vendo a hipocrisia deles, disse: olha, vocês não passam de cobras. É muito importante, queridos irmãos, que nós entendamos que assim como o alcance da missão de João Batista, o arauto do Senhor Jesus, o alcance da missão, da mesma missão que foi designada a nós, não será diferente. Nós vamos ter muita gente à nossa frente para ouvir a proclamação do reino. Nós teremos muita gente sincera que vai se arrepender, vai ser batizada, mas a gente vai encontrar muita gente também que não entenderá ou entenderá e rejeitará o Evangelho. Porém, o mais importante é que nós possamos dizer ao Senhor, no dia que nos encontrarmos com Ele: Senhor, missão dada, missão cumprida. Uma frase que está queimando no meu coração desde hoje de madrugada, irmãos. Quando o Espírito Santo me perguntou: quantas pessoas? Me fala, quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho através de você? Quando eu pensava nas multidões que ouviam João Batista, que eram atraídas pela mensagem do Evangelho na boca dele, o Espírito Santo me perguntava: quanta gente tem ouvido a respeito de você? A pergunta que eu faço a todos nós hoje à noite, queridos irmãos: quantos filhos na fé você tem? Você é arauto do rei, o rei está voltando. Quantas pessoas sabem através de você que Jesus vem? Como já disse, nos dois sentidos: agora para o coração e concretamente para a implantação definitiva do seu reino. Quantas pessoas já ouviram isso de você? Quantas? Esse deve ser o alcance da missão na nossa vida. No ano seguinte, aquele ano no qual eu fui candidato a vice-prefeito de Padre Bernardo, juntamente com Claudiene, nos últimos dias da campanha, porque nós fomos naquela campanha em todas as casas do município de Padre Bernardo, praticamente todas. E no final, o Espírito Santo perguntou para mim: bonito, né? Para pedir voto, você foi praticamente em todas as casas de Padre Bernardo. Quando é que você fez isso para pregar o Evangelho? Foi aí que surgiu
o santo evangelho em cada lar. Foi quando nós deixamos uma cópia do evangelho de João em todas as casas de Padre Bernardo, e as que abriram as portas para nos ouvir, ouviram o evangelho. Só que isso não deve ser campanha, irmãos. Isso deve ser a nossa vida. Mais uma vez eu cito Moody, que dizia que a sua vida era uma pregação e a sua vida era uma oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Depois, queridos irmãos, de fazer essas 3 abordagens, o preparo para a missão, a mensagem da missão e o alcance da missão, eu termino dizendo aos irmãos, a título de considerações finais, que os perigos que rondavam a geração de João Batista rondam a nossa geração. Primeiro, o perigo da hipocrisia e do falso arrependimento. Não posso terminar essa mensagem sem dizer aos irmãos, com toda certeza e propriedade, que uma boa parte, talvez a maior parte das igrejas cristãs evangélicas, está cheia de crentes que não nasceram de novo, que nunca se arrependeram do seu estado de pecador. Esse é um perigo que rondava a geração de João Batista, e é um perigo que ronda hoje, queridos irmãos. Precisamos acordar para esta realidade. Nós, como arautos do rei no século 21, não podemos nos conformar que as pessoas apenas mudem de religião, porque religião não salva. O que salva é o poder da cruz. Precisamos sim pregar o evangelho, mas deixar bem claro que quando sai do espiritismo e vem para a igreja evangélica, não é a mudança do espiritismo para a igreja evangélica que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é Jesus entrar no coração da pessoa. É lógico, quando Jesus entra no coração de uma pessoa, quando o Espírito Santo passa a habitar no coração de uma pessoa, não há mais espaço para a idolatria, não há mais espaço para qualquer invocação de demônios, não há mais espaço para aquilo que desagrada a Deus nos cultos espiritualistas. Mas o perigo da hipocrisia e do falso arrependimento é presente na nossa geração. Em segundo lugar, queridos irmãos, o perigo que rondava a geração de João Batista e ronda a nossa geração também. O segundo perigo é o perigo da incredulidade quanto à realidade do inferno. Queridos irmãos, eu já fui alvo de gargalhadas quando disse para determinadas pessoas que o inferno é real. As pessoas não acreditam mais nisso. É um perigo muito grande, porque as pessoas, se elas não acreditam na existência do inferno, da condenação eterna, elas não crerão no evangelho, porque a proposta do evangelho é livrar do inferno. Precisamos, queridos irmãos, à semelhança da mensagem do grande avivamento, pecadores nas mãos do Deus irado. A mais bela mensagem e mais salvadora mensagem sobre o inferno que já foi pregada até hoje. Precisamos pregar, queridos irmãos, como arautos do rei, que existe inferno. Existe. E lá não tem fim. Assim como a eternidade com Cristo é delícias eternas, o inferno também. E em terceiro e último lugar, o terceiro perigo que rondava a geração de João Batista, que ronda a nossa geração, o perigo da confiança na falsa religiosidade.
Os fariseus, os escribas pensavam que estavam bem demais. E Jesus diz para eles: vocês são dignos do inferno, porque vocês entram na porta do reino e nem entram e nem deixam os outros entrarem. Queridos irmãos, o que temos de gente na nossa geração confiando em religiões que não têm a mínima possibilidade de conduzi-los à salvação eterna. O número é muito grande, muito grande, muito grande. E assim como João Batista, como o arauto do rei se levantou naquela geração, nós temos que nos levantar na nossa geração como arautos do rei. Assim como João Batista disse: olhem, olhem, ele está chegando, ele está vindo depois de mim, ele vem, ele vem. O teor da mensagem é o mesmo: arrependam-se e creiam no Evangelho, arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos. Ele vem, ele vem, ele vem, ele está chegando. A mensagem nossa como arautos do rei também deve ser, queridos irmãos: ele está voltando, ele chega e ele vai chegar. Ele chega agora para a sua vida, para o seu coração, e ele chegará definitivamente. Agora tem um diferencial muito grande: agora você pode recebê-lo, mas quando ele estiver chegando para estabelecer o seu reino definitivamente, você não terá mais oportunidade. Precisamos dizer isso ao mundo. É simplesmente: vós da minha direita, entrai para a posse do reino que vos está preparada. Vós da minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Parece que Jesus já conhecia o PT. Mas não terá mais jeito. Na parábola do rico e do Lázaro a gente entende muito bem isso. Não tem mais jeito. Está lá no fogo eterno, não passa para a eternidade. Está na eternidade, não passa para o fogo eterno. Está no céu ou no inferno, não desce mais na terra para dar um jeitinho. Acabou. Acabou. Quantos arautos do Rei Jesus nós temos hoje à noite aqui? Ou quantos querem nesta noite dizer: olha, usa-me, Senhor, como o Senhor usou, como o Senhor usou João Batista. Usa-me, usa-me, usa-me. Uma das canções que mais mexe com o meu coração, dentre as canções atuais, é aquela canção de Aline Barros: usa-me como um farol, como flecha, usa-me, usa-me, usa-me.